A partir de agora eu conto com você, você conta comigo e nós todos contamos com a Rádio UEL 107,9 no programa Somando, o nosso clube de matemática. O primeiro clube de matemática na rádio da história de Londrina. E por que não do Paraná, do Brasil, quem sabe? O fato é que os números aumentem e é por isso que eu os amo. É amor verdadeiro, eles conosco, nós com eles. E vamos quebrar esse paradigma essa dogmática que matemática é para poucos, para somente pessoas inteligentes, enfim. Não, matemática é para todos. Nós temos que amar a matemática. Veja hoje os tópicos aqui do programa que nós vamos trazer. Como que se calcula as chances, a probabilidade de chuva dos serviços de meteorologia. Qual que é? Esse é o último bloco, já estou adiantando aqui o spoiler aqui da Rádio UEL. E como que funciona essa situação? Qual que é a probabilidade? Qual é a matemática utilizada? E agora também nós vamos falar sobre subpartículas, aquelas pequenininhas do átomo, bem pequenas mesmo, subatômicas, como os prótons, nêutrons, os elétrons, os pósitons, quartos, neutrinos, mesons, aqueles bem pequenininhos que que os cientistas estudam, quase que impossíveis de se detectarem mesmo, nem ver é impossível, mas é detecção, para detectar mesmo. E também o quartzo, a estrela, não é estrela, vamos corrigir, é um quartzo que é muito maior que uma estrela. É um objeto no espaço que tem 500 trilhões de vezes mais luz, que emite mais luz que o Sol. Ele consome um Sol nosso, esse Sol que nos aquece aí no céu, que é gigantesco. Essa estrela, aí sim, o Sol é estrela gigantesca, foi descoberto longe, coisa de 17 bilhões de vezes maior que o Sol. Então, nós estamos acompanhando descobertas científicas maravilhosas, tanto muito pequenas, subatômicas mesmo, menor que um átomo, e também ao mesmo tempo 17 bilhões de vezes maior que o Sol, há vários anos-luz da Terra, e só o tamanho é maior, é quase maior que toda a Via Láctea. Olha o tamanho desse astro no espaço, e é só o começo. Então, desde sempre a matemática nos acompanha e ela é sensacional. São essas as curiosidades que hoje nós temos aqui no Somando, o clube de matemática na Rádio UEL. E você já curtiu a Rádio UEL lá no Instagram ou no Facebook? Nos dois, você entra, que é o UEL FM. Você entrou lá e você vai ter todas as coisas que da rádio, a cultura, a tecnologia, as informações da Rádio UEL que simplesmente são sensacionais. Mas também você pode nos acompanhar pelo @Domingol lá no YouTube, também aí é por áudio e por vídeo, ou então apenas no nosso podcast, que está em todos os podcasts, todos os geradores de podcasts, digamos assim, Apple, ou também o Spotify, o Google agora também tem muito forte, então todos nós estamos, e aí lá é Somando, o clube de matemática, e nós somos um dos maiores, mais ouvidos do Brasil. Eu agradeço a todos pela audiência, a participação e por tudo. E falando em participação, eu quero aqui já mandar um recado. É Adolfo de Paula, 4º ano aqui eu acho que existe, não fui atrás, claro. Só se identificou como Adolfo de Paula, do 4º ano de matemática da UEL. Ele disse: olha, mais ou em linhas gerais, acho que foi mais ou menos, me corrige aqui, viu, Lopes, se não for isso, que nós falamos coisas interessantes e legais, mas é matemática muito básica. Ele quer discutir conosco integral, ele quer discutir limite. Então, sobre isso eu vou dizer a você, Adolfo, como diz o filósofo, o grande, a pessoa, um grande poeta, que escreveu um grande poema. Kevin vem. Estamos aqui para isso, para debater, viu? Com a forma o mais humilde possível, mas se quiser vir debater o tema que você, de teu interesse, ou quem quiser debater os temas, mostrar o trabalho, o Somando está aberto. Sendo ciência, é melhor que o clube de matemática. Mas
for ciência, nós estamos aqui para debater com toda certeza. E vamos então entrar aqui no assunto. Vamos primeiro do gigantesco, assunto gigante, que são que os cientistas descobrem o objeto mais luminoso do universo. Lembrando que eu faço as leituras, eu busco informações de todos os locais aqui. A gente não tá no achismo. A matemática não admite o achismo, intuição, não. É dedução, é estudo. E o melhor local de estudo que eu entendo, várias fontes no mundo todo, mas que eu gosto muito é a BBC News Brasil. De ciências, os caras são muito bons. Então é isso. Cientistas descobrem o objeto mais luminoso do universo. Olha o tamanho desse objeto. Depois nós vamos falar sobre os flocos de neve. Também são micros, pequenos. Vamos lá. Perguntas Amos, da repórter de BBC da Ciência. O objeto mais luminoso já detectado foi avistado no universo distante. Trata-se de um quasar. O núcleo brilhante de uma galáxia alimentada por um buraco negro gigantesco com cerca de 17 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Olha o tamanho desse número, é o Vintes Rádio Well, aqui do Somando, 17 bilhões de vezes a massa do Sol. A potência do objeto conhecido como J0529-4351 foi confirmada a partir de observações do telescópio VLT, Very Large Telescope, no Chile. Em artigo publicado na revista científica Nature Astronomy, os cientistas afirmam que o buraco negro tem um apetite voraz, consumindo uma massa equivalente a um Sol todos os dias. Um Sol todos os dias ele consome. É quase igual aquele filme Transformer, tem aquele gigantesco que vai consumindo planetas e galáxias e tudo mais. Aqui, isso é verdade, não é ficção científica. Esse grande astro, esse objeto J0529-4351 é porque esses números, o J é mais ou menos o local e o número é uma numeração porque são tantos astros, tantos objetos identificados no universo já pelos grandes telescópios que estão aqui. Um deles é esse, o VLT, tem o James Webb também, o outro, vários. Eles colocam, não pode nomear por nomes, mas agora é só por números, porque é uma forma, porque são milhões e milhões e milhões. O universo é simplesmente sensacional. Vamos continuando aqui. Na verdade, o J0529-4351 já havia sido registrado há muitos anos, mas sua verdadeira glória foi reconhecida somente agora. É uma surpresa que tenha permanecido desconhecido até hoje, quando já conhecemos cerca de 1 milhão de quásares menos impressionantes. Ele estava literalmente bem debaixo do nosso nariz até agora, diz Christopher Onker, um dos astrônomos da Universidade Nacional da Austrália, a ANU, uma sigla em inglês, que trabalhou nas operações do VLT. Agora, o que é um quasar? Não é uma estrela. É maior, é muito maior, 17 bilhões de vezes. O termo quasar é utilizado para descrever uma galáxia com um núcleo muito ativo e energético. Prestou atenção? O buraco negro no centro dessa galáxia puxa a matéria na sua direção em uma velocidade impressionante. À medida que essa matéria é acelerada ao redor do buraco negro, ela se deslacera e emite uma enorme quantidade de luz, tão forte que até mesmo um objeto tão distante como o J0529-4351 ainda é visível para nós. A emissão desse quasar demorou impressionantes de 12 bilhões de anos para chegar aos detectores do telescópio VLT. Tudo que se refere a esse objeto é surpreendente. Os cientistas envolvidos no estudo dizem que a energia emitida torna o quasar. Veja o número, ouvintes da Rádio El, aqui todo mundo. Olha a energia emitida do quasar. 500 trilhões de vezes mais luminoso que o nosso Sol. Toda esta luz vem de um disco de acreção quente, que mede 7 anos-luz de diâmetro. Este deve ser o maior disco de acreção do universo, afirma Samuel Lai, aluno de doutorado dessa faculdade da ANU e coautor do estudo. Apenas para você ter uma noção, 7 anos-luz são cerca de 15 mil vezes a distância do Sol até a órbita de Netuno. É simplesmente algo muito, mas muito, muito grande. E nós realmente, como Carl Sagan dizia,
nós somos mera poeira, mas às vezes nem poeira, nós somos uma partícula dentro de uma poeira. E falando em micropartículas, aqui, ouvintes da Rádio Well, depois dessa explanação de um dos objetos, maiores objetos já detectados, não pode se dizer que é o maior, não tem como. É um dos maiores aqui, esse J052943-1. Agora nós vamos falar sobre as micropartículas. O que, aí sempre citando exemplos, claro. O que flocos de neve revelam sobre as leis que regem o universo? Flocos de neve. As condições das nuvens devem ser adequadas para a formação de flocos. Olha aqui que os flocos mínimos, que também são estudados, ao mesmo tempo que o ser humano está estudando lá esse quasar gigantesco, 17 bilhões de vezes maior que o Sol, nós estamos estudando, analisando com cientistas, nós também estamos estudando pequenos microflocos de neve que são intricados, belos e misteriosos. Cada floco é único e complexo, preste atenção. Cada floquinho de neve daqueles, parece até poema, né? É complexo e único. Apesar de pequenos, eles contêm em si leis e forças universais que explicam como o nosso universo funciona, desde que há a menor das galáxias dos cosmos. Olha só, são universos dentro de universos. A vida humana é simplesmente sensacional e só a matemática que você vai conseguir explicar e entender essas coisas. Somente a matemática. Sem matemática, você, nem eu, nem o Lopes, nem ninguém aqui consegue entender. É por isso que o Clube de Matemática é um dos programas que mais cresce em Londrina. Vamos começar explicando o que exatamente é um floco de neve, ou para ser mais preciso, um cristal de neve. Viagem pelas nuvens é o tópico. Um cristal de neve se forma nas nuvens quando o vapor de água encontra pequenas partículas de poeira ou pólen. Isso leva à formação de um pequeno núcleo hexagonal. Suas extremidades se destacam e são ásperas, o que atrai moléculas de água que por sua vez atraem mais moléculas de água. Essas moléculas formam os ramos do floco de neve. Olha que bonitinho. A forma e o tamanho desses ramos depende da temperatura e umidade exatas que o cristal de neve encontra durante sua jornada pelas nuvens, influenciado pela força da gravidade. Cada floco segue um caminho ligeiramente diferente, por isso não existem dois flocos de neves iguais, explica o professor de física e apresentador da BBC Brian Cox no vídeo What Snowflakes Tell About Our Universe? O que os flocos de neve nos dizem sobre o nosso universo? Quando um floco de neve chega até você, ele fez sua própria e única jornada para alcançá-lo, antes de derreter em questão de momentos. A teoria de Kepler. Em 1611, numa manhã gelada de janeiro, em Praga, um floco de neve pousou na manga do casaco do matemático Johannes Kepler. Esse evento, aparentemente trivial para a maioria das pessoas comuns, o levou a refletir. Por que os flocos de neve têm 6 lados? Questionou-se. O matemático conclui que esse padrão hexagonal era a forma mais eficiente de utilizar o espaço. Seja em um favo de mel, em uma colmeia, lembra? Isso é real, em uma pilha de balas de canhão, ou um delicado e efêmero floco de neve. Olha como a matemática é curiosa. Foram necessários 400 anos para que a teoria dele fosse comprovada. O que ele não sabia naquela época é que cada molécula de água, ou seja, H2O, é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso que é coisa básica, né? Lá da química. À medida que as moléculas de água se agrupam durante o congelamento, o ângulo formado entre os átomos de hidrogênio é sempre aproximado a 105 graus, e isso é que nos dá 6 lados. O centro do floco de neve é sempre hexagonal, mas pode crescer em diversas formas diferentes e extraordinárias. Agora o tópico, simetria, gravidade, eletromagnetismo. Os flocos de neve são todos radialmente simétricos. Isso significa que você pode dividi-los em porções idênticas, assim como cortar um bolo. As conchas, as flores, as estrelas do mar e até mesmo as galáxias espirais, como a Via Láctea, compartilham esse tipo de simetria, comenta Fox. Olha só como realmente as leis do universo matemáticas são
sensacionais. Eu falo e eu juro pra vocês aqui, quem tá me vendo aqui falando, tá me vendo saindo lágrimas nos olhos, porque acabei de ler algo gigantesco, agora falando sobre outra coisa que é pequena no tamanho, mas gigante na explicação, e é simplesmente magnífico. Cada floco de neve é um microcosmos da lei da física. Para começar, eles não são realmente brancos, mas sim transparentes. No entanto, devido às suas extremidades, que dispersam a luz, isso faz com que eles pareçam brancos. Eles também caem em direção ao solo, mesmo que em sua descida fiquem presos em correntes de ar turbulentas, causando uma sequência mais complexa de flutuações e giros. Os flocos de neve caem seguindo as leis universais da gravidade. O eletromagnetismo determina sua forma. À medida em que as moléculas de água congelam e formam cristais de gelo, elas adquirem uma carga elétrica que cria um campo magnético ao redor de cada cristal. E é a interação entre os campos magnéticos dos cristais adjacentes que influencia o crescimento e a agregação dos flocos. É a simetria que mencionamos anteriormente. Em última análise, é semelhante ao que ocorre com as estrelas, os sistemas solares, os quásares, os planetas e a nós mesmos. Ao examinar detalhadamente um floco de neve, você pode ler a história única, mas também entender como um microcosmos que contém as leis universais da física. Olha que coisa simplesmente maravilhosa, linda e fenomenal. Encerramos aqui o primeiro bloco. Eu volto em seguida conversando com vocês sobre como é calculada a chance de chuva que os serviços de meteorologia divulgam. E voltando aqui na Rádio El 107,9, eu já acompanho você aqui na sua curtida conosco, porque eu quero ver você na Rádio El, na UEL FM, que é no Facebook, ou @UEL FM no Instagram, para você nos acompanhar e saber mais sobre matemática, mas também sobre todos os programas da UEL FM, que são todos sensacionais, não é porque eu trabalho aqui, não. Eu tô dizendo isso, é porque eu sou fã e ouço desde sempre. E rádio FM é o que tem de mais legal hoje em dia. Ouvir uma FM, ouvir ali uma musiquinha gostosa e tudo mais. A UEL FM é campeã aqui na cidade de Londrina. E eu espero que você entre em contato conosco e faça como o Adolfo agora há pouco, que eu fiz até a brincadeira do Kevin vem. Claro que dentro de uma brincadeira, que se ele quiser vir ele vai apanhar no sentido da matemática, vou mostrar para ele como é que funciona os números. Mas você também pode mandar perguntas, questionar, também pode dizer que eu estou errado ou não. Isso aí é totalmente debatido, a ciência é para debater mesmo. Então, como é calculada as chances de chuva que os serviços de meteorologia divulgam? Rafael Abruch, da BBC Mundo. Se você é daqueles que não sai de casa sem antes conferir a previsão de tempo, certamente já se perguntou por que a porcentagem de chuva oferecida pelas maiorias dos serviços de meteorologia nem sempre corresponde ao que você vê pela janela, porque representa as chances de chover na sua cidade. Alguém já deve ter respondido quase surpreso com o quão básica parecia ser a resposta da sua pergunta, e as estatísticas nunca estão 100% precisas. Outros, tendo indagado um pouco mais sobre o assunto, podem ter dito que o percentual representa é a área do território em que vai chover durante um determinado período de tempo, por volta das 9 às 12 horas. E, para colocar mais lenha na fogueira, você deve ter visto alguns vídeos por aí nas redes sociais que explicam que o que a porcentagem reflete é a certeza que os meteorologistas têm de que vai chover em uma determinada área, com base em medições de fatores como temperatura, pressão atmosférica e a velocidade do tempo. É claro, né? Diante dessas explicações tão variadas e distintas para algo que parece ser tão simples, a BBC também, agora aqui a Rádio El FM, a serviços que estão a vocês ouvintes, resolveram buscar uma explicação mais exata para aquele número que aqueles números representam. E percebemos que, de certa forma, todo mundo tem razão. Probabilidade e precipitação. Tópico. Para poder estabelecer o que essa porcentagem realmente significa, vamos começar revisando a definição dada pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. A probabilidade de precipitação representa simplesmente a probabilidade estatística de que haja
0,01 polegadas ou 0,25 milímetros ou mais de precipitação, seja chuva, neve ou granizo, em uma determinada área de dentro do período de tempo especificado. A porcentagem leva uma consideração diferentes fatores para expressar em um valor estatístico a probabilidade de ocorrer precipitação em determinado ponto. Vejamos um exemplo do que essa probabilidade ela significa de fato. Diz o serviço meteorológico em sua definição. Se a previsão para um determinado distrito diz que é 40% de probabilidade de chuva para esta tarde, isso significa que há 40% de chance de chover em algum lugar do distrito entre meio-dia e 18 horas, acrescenta. Com base nessa definição, quanto mais específicos e precisos forem os cálculos atmosféricos coletados na área observada, mais preciso será o percentual de probabilidade. Isso explica por que os dados fornecidos pelos diferentes serviços meteorológicos variam, embora não muito. Duas medições, mesmo resultado. Para poder fazer uma previsão, um analista meteorológico multiplica dois fatores: a certeza que tem que um sistema de precipitação vai se formar ou se aproximar, calculado por meio de medições atmosféricas pela extensão, área física que se espera que essa precipitação tenha no território analisado. A esse resultado, basta mover duas casas decimais e a probabilidade de precipitação está obtida. É matemática, ou seja, aqui essas previsões não são muito previsões, como nós estamos dizendo. Não é uma intuição da pessoa que olha para o céu e acredita que tem uma nuvem ali, que possa ser que venha chuva, ou que olha para o céu, não tem nenhuma nuvem, então não vai chover. Não. São probabilidades, estatísticas e matemática. Então, existe toda uma conta. É claro que, sendo aproximado, isso pode ser que erre, mas os fatores para errar é muito difícil eles errarem, né? Continuando aqui. Isso indica que é possível chegar à mesma porcentagem de precipitação, tendo valores diferentes para cada fator. Para que essa ideia na prática, para ver essa ideia na prática, vamos voltar ao nosso exemplo do distrito com 40% de probabilidade de precipitação. Se um analista tivesse 80% de certeza de que vai chover naquele distrito, medindo a velocidade do vento, a temperatura do ar, a umidade, etc., mas só espera que o sistema de precipitação cubra 50% da área, ele dirá que há uma probabilidade de 40% de chuva durante esse período de tempo. Provavelmente é muita conta. Para outro lado, se outro analista estimasse que a precipitação iria cobrir 100% da área analisada, mas só tivesse 40% de certeza de que essa precipitação iria atingir o distrito, ele obteria o mesmo resultado, 40% de probabilidade de chuva em qualquer ponto do distrito durante esse período. Pequenas variações entre os sistemas. Cada meteorologista terá seus próprios modelos de medição e coleta de dados para calcular a probabilidade de precipitação nos locais que analisa, e alguns são mais precisos que os outros. O importante é identificar o quão precisos são os métodos de coleta de dados atmosféricos que cada serviço possui na área específica em que você se encontra, algo que pode ser feito comparando-os e analisando qual deles se adequa melhor a realidade que você observa pela janela. E claro, não se pode esquecer que pode haver, baseado em modelos probabilísticos, a meteorologia está longe de ser infalível. Se você confiar apenas na previsão do tempo, é inevitável que um dia, por melhor que seja o sistema que você usa, você saia de casa sem guarda-chuva com base na previsão de um aplicativo qualquer. Seja pego na rua, então, por um temporal. Olha o tamanho desse artigo, porque é simplesmente a matemática, é isso aqui que eu gosto de trazer para vocês. Esses dias eu trouxe a questão dos terremotos, né? A escala Richter, que nós explicamos como que funciona a escala Richter. E 6.5, 7 ponto alguma coisa. Então você não sabe o que aquilo significa de fato, o que aconteceu no sentido. Então aqui nós explicamos hoje por cima, mas você pode rever e também procurar outros artigos na internet
para entender por que fala 40% e às vezes erra. 50% e às vezes é diferente daquilo, porque realmente quando a forma que o jornalista, que o meteorologista ele fala, técnica, você consegue interpretar melhor, entender melhor e ver que ele não errou, mas às vezes só teve uma pequena variação do que ele falou, mas sempre é muito próximo daquilo que eles falam na televisão, porque é com base em muitos dados científicos. E a ciência não tem como ela mudar, não tem como ela errar. A matemática não tem como ela errar. Eles conseguem entender exatamente as probabilidades fazendo muitos cálculos. Então, é claro que pode ser que tenha um jornalista que faça bem por cima, fala 30, principalmente quando eles falam em termos da temperatura, pode ser que isso seja um pouco amador, mas se você entender como funciona esse sistema matemático, você vai ficar muito melhor, como eu estava dizendo aqui agora. Você vai sair de casa com guarda-chuva, você vai ficar tranquilo em casa, sair tranquilo para uma praia, alguma coisa desse sentido, sem ter nenhum problema de ser pego de surpresa. Lógico que pode haver surpresa, mas tanta surpresa assim durante o dia. Então, por isso que é importante nós sermos curiosos, principalmente com a parte matemática, quando ver qualquer matéria, ouvir qualquer estatística, qualquer coisa que mexa com números que os repórteres, quem quer que seja do repórter que você acompanha, porque isso evita você cair em fake news, evita ser enganado, evita várias coisas. Evita mesmo. Então, por isso que a matemática ela é tão importante assim pra gente entender. E aqui na UEL-FM, nosso compromisso é este. É trazer a vocês informação, trazer a matemática tanto na prática como também na teoria. Eu pretendo agora para frente aqui na Rádio UEL trazer um pouco mais de teoria de matemática. Falar um pouco mais dos temas, o que é uma adição, começando lá de baixo. Porque realmente quando nós falamos da parte mais teórica, mais massiva, ela é bem difícil de se identificar. O que é uma adição? É só somar 1 mais 1, são 2? Será? Será que é isso? Para química é um pouco diferente. Para física é um pouco diferente. Então a gente pode somar e às vezes ter o mesmo objeto. Então a adição geralmente tem essas variações. A subtração, a divisão, a tabuada, né? Que todo mundo gosta bastante de dizer e que o outro não sabe tabuada quando vai chamar a pessoa de menos intelectual, para não dizer burro. Então é isso. Cada pessoa aqui tem a sua distinção de ver o mundo, mas a gente pode a enxergar muito melhor o mundo, entender muito melhor o mundo com essas explicações matemáticas. Por exemplo, ter a noção dos subatômicos, as partículas de um átomo, como é que funciona aquelas micropartículas que são formadas subatômicos como os prótons, nêutrons, elétrons, os pósitons, quarks, os neutrinos, os mesons, enfim, todas aquelas fundamentais, bem pequenininhas, que são os 3, prótons, nêutrons e elétrons. E isso é muito legal você entender para ver o que eles estão estudando lá embaixo e também lá para cima, como é que eles estão vendo a questão dessas quartos, que são muito maiores que o Sol. A gente imaginava que tudo rodava em torno do Sol, mas na verdade o Sol é mais um astro que está rodando no universo a milhares de quilômetros e o planeta Terra atrás dele rodando também na translação. Então é muito legal mesmo, é impressionante e é maravilhoso entendermos como a vida funciona. E acredito que nunca vamos saber o ponto final. E é por isso que é curioso, é por isso que viver é sensacional e uma mudança a cada dia faz muito bem. A UEL-FM agradece a sua audiência, eu também, você conta comigo, eu conto com você e nós contamos com a Rádio UEL-FM 107,9 e até a próxima.